Deus, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, e vamos ler os versos de 1 até 6. Jó 42, do 1 até o 6. E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender a sua palavra, que a sua palavra seja viva dentro de nós, ministrada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti, Senhor, e suplicamos por misericórdia que o Senhor fale conosco. Nós vamos ler o texto da Tua palavra e pedimos que ele seja claro às nossas mentes, que sejam palavras, ó Deus, vindas de Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ilumina nossa mente, o nosso coração. Que o nosso coração seja como terra fértil, a acolher a Tua palavra, Senhor, com humildade, com sabedoria, para que essa palavra ganhe vida nas nossas vidas, Senhor. Que ela se torne realidade nas nossas interações, nos nossos relacionamentos. Ó Deus, com a certeza de que o Senhor é soberano, o Senhor tem todo o poder, e nos ajude, Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Nos diz assim o texto da palavra de Deus, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. O que nós podemos pensar hoje? Você deve conhecer, ou pelo menos você deve fazer, né? Lá em casa a minha esposa faz tricô e crochê. Interessante. Qual é a diferença entre ambos? O crochê, você pega com um barbante ou algum fio específico e com uma agulha você começa a tecer, fazer pontos específicos para formar algum tecido, algum item do vestuário ou tapete. O tricô já funciona com duas agulhas, né? Quando a pessoa está mexendo, a gente geralmente lembra dessa imagem, alguma senhora, às vezes aquela característica, né? Uma pessoa já idosa, uma senhora, com óculos assim no meio do rosto, do nariz, e fazendo o seu tricô ou fazendo o seu crochê. É uma atividade muito interessante. Como eu vejo isso lá, minha esposa fazendo, eu acho incrível aquilo, porque não tem nada. Ela pega o barbante, uma linha, um fio específico e começa. Ela, na mente dela, já tem o que, assim, na fantasia, ou pelo menos na imaginação, o que ela vai fazer. Ela só vai trabalhar para aquilo ganhar realidade. Agora, para a gente que não sabe fazer e fica olhando a pessoa toda hora mexendo naquele negócio, às vezes é até angustiante, né? Fala, por que você está fazendo? Né? O que vai sair disso daí? A gente fica realmente sem saber de nada, meio perdido, porque a gente não sabe fazer, a gente não tem ideia do que a pessoa tem em mente, e algumas pessoas que são bem hábeis misturam cores e desenhos, e é algo muito interessante, principalmente na tradição do nosso Nordeste, pessoas que são muito habilidosas na confecção, na elaboração, na feitura de materiais de artes, vindos do crochê, do tricô. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? Da mesma forma que a pessoa que está tecendo, construindo, ela sabe onde quer chegar. Ela tem segurança do que ela está fazendo.
Ao passo que a outra pessoa que eventualmente veja e não sabe qual tipo de material, o que vai ser confeccionado, essa pessoa fica muitas vezes angustiada e questionando o que está acontecendo. Assim também nós podemos pensar em Deus. O Senhor Deus, ele tem os seus planos. Ele, digamos assim, ele faz o seu crochê. Eu falo isso com muita reverência e temor. Deus faz também seu tricô. Ele vai tecendo linha por linha, dando os pontos, colocando os desenhos que ele já tem em mente, nos seus planos, no seu santo desígnio. Ele vai construindo isso. Mas para nós parece que não está sendo feito nada. Parece que há uma situação obscura. E muitas vezes, nessa ignorância nossa, de não entendermos o que Deus está fazendo, a gente, muitas vezes, acaba falando coisas que nós não sabemos, nós, às vezes, julgamos, deixamos elevar o nosso coração no seu engano a uma situação de pretensão, de orgulho, e questionamos os atos de Deus. Mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele vai fazer, Ele vai completar a sua arte, e sempre que Deus faz, que depois fica pronto, a gente está acostumado a isso. Quando a gente passa pela avenida de Gênesis capítulo 1, a gente vê todas as artes que o Senhor Deus fez pelo poder da sua palavra. E Ele sempre dizia, é muito bom, é bom, o que Ele faz é bom. E Ele está tecendo, Ele está confeccionando a sua obra, trabalhando na vida do seu povo. Assim, nós vemos acontecer em Jó. A história de Jó é muito interessante. A gente começou a falar na semana passada sobre esse texto, sobre o livro em si, né? O texto de Jó, o livro de Jó, ele narra a história desse homem chamado Jó. Viveu na antiguidade, um período bem longe assim, da nossa história, mas que conta que ele era um homem reto, um homem justo, ele se desviava do mal, ele era um homem próspero, ele tinha uma família, ele tinha 10 filhos, e ele provavelmente deixou entrar no coração algum tipo de presunção de que ele ou poderia achar, que a prosperidade da sua vida estava inteiramente conectada à sua conduta ilibada, à sua conduta justa, à sua forma correta de agir. Provavelmente Jó consolidou esse pensamento no coração. E aí veio uma tragédia. Quando a gente lê o livro, a gente realmente fica chocado com o que aconteceu. O diabo vai na presença de Deus e diz, olha, ele só é abençoado assim, porque o Senhor realmente tem cercado ele com tantas coisas, e por isso ele não blasfema do Senhor. Mas tira essas coisas dele para ver se ele não vai blasfemar, ele não vai negar ao Senhor. E Deus então permite que tragédias aconteçam na vida de Jó. Ele perde os seus filhos, os seus 10 filhos, ele perde bens, ele perde a sua saúde. O texto lá no iniciozinho do livro diz que ele se coçava, algum tipo de doença se abateu sobre o seu corpo, de maneira que ele ficou muito mal de saúde. Só foi preservada a vida dele, mas o resto, ele ficou tão mal, que a própria esposa dele chegou para ele e falou assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele lá no início ele fala uma declaração muito tremenda, que a gente de vez em quando até repete. Se recebemos as boas coisas de Deus, por que não receberíamos as mais? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém que só pode falar isso pelo Espírito de Deus, alguém realmente inspirado por Deus, que pode falar isso. Mas depois ele vem um encontro, a vida de Jó aos seus amigos. 3 amigos, eles trazem também um garoto, um mais jovem. Primeiramente, essas pessoas elas ficam com Jó durante 7 dias sem falar nada, em jejum.
respeitando o luto dele, a dor que se abatera sobre a sua vida. Mas depois eles começam a falar. Eles começam a falar porque eles tinham muito presente na ideia deles, o conceito que tinham a respeito de Deus, de que se a pessoa andasse em obediência, a pessoa seria abençoada. E se a pessoa andasse em pecado, a pessoa ia colher algum tipo de tragédia. Essa ideia era muito presente nesse contexto cultural. Por isso que eles começaram a falar com Jó. Jó, você tem que realmente confessar o seu pecado, você tem que dizer o que você fez para justificar todas essas tragédias na sua vida. E Jó, ele questiona diversas situações, ele apresenta algum tipo de argumento. Eu vou citar alguns itens aqui, de que parece que Jó realmente entrou numa crise de fé. Por exemplo, se você pegar ali o texto do capítulo 3, versículo 1, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa, ele fala: o dia que eu nasci, que não exista mais. Ele entra nesse tipo de abatimento emocional. No capítulo 7, verso 20, 7, 20, ele vai contender com Deus e vai dizer o seguinte, olha o texto que diz assim, Jó 7, 20. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Ou seja, ele vai questionar e vai chamar Deus de espreitador dos homens. Você percebe que ele está realmente numa situação de crise. Um pouco antes, no capítulo 6, verso 4, ele diz que as flechas do Todo-Poderoso que estavam nele, estão em mim cravadas, e meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Ele questiona também os próprios pecados diante de Deus. Você percebe a ignorância que ele se meteu. Ele entrou num estado obscuro da sua percepção. Lá no capítulo 13, versículo 23, ele diz assim, quantas culpas e pecados tenho eu? Ele pergunta isso. Para nós seria algo absurdo, né? Um homem chegar diante de Deus e fazer essa pergunta. É como se Deus falasse assim, você está falando sério? Você quer mesmo que eu responda? Ele pergunta isso, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. No capítulo 17, verso 1, ele diz, eu só tenho esperança agora na sepultura. Ou seja, ele já tinha entrado num desespero total, ao ponto de somente aguardar a sepultura. No versículo 25 do capítulo 19, que nós pensamos e refletimos na semana passada, ele tem um bálsamo de Deus, ele tem um momento realmente de levante, um ânimo que ele recebe do Altíssimo. O Espírito Santo anima ele de tal forma que ele fala, olha, eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, ele vai manifestar o seu poder, e eu vou ver com os meus olhos a bênção de Deus, vou ver a manifestação de Deus na minha vida. Então ele tem um renovo. Mas a gente percebe no decorrer dos demais capítulos que ele prossegue num diálogo com seus amigos, e os seus amigos intensificam a acusação de que realmente havia erros não confessados e não percebidos pelo próprio Jó, que ele precisava se consertar, ele precisava ter um conserto com Deus para que houvesse uma restauração. Até que o próprio Deus vem a Jó, e esse contexto acontece entre os capítulos 38 e 41, um texto belíssimo, belíssimo, vale muito a pena ler com muita calma, ao decorrer da semana fica a dica aí, ler os capítulos 38 e 41 a 41 de Jó, onde o próprio Deus ele se manifesta a Jó, o que a gente poderia considerar uma manifestação tão gloriosa, ao ponto de Jó ter dialogado com Deus. É muito interessante, Deus se manifesta para ele e começa a perguntar, já que você sabe mesmo, Jó, de todas as coisas, que você é agora, digamos assim, o bam da espiritualidade, não é? Então eu vou te perguntar algumas coisas. E Deus começa a fazer perguntas a Jó,
acerca da própria criação, da natureza. Aonde você estava, Jó, quando eu fundei a terra, quando eu criei as coisas, os animais? E ele vai entrando em detalhes, o próprio Deus, soberano Senhor, o Criador do céu e da terra, ele começa a questionar Jó em elementos da própria natureza, em alguns animais. Ele vai entrando em alguns detalhes que Jó ele vai se apequenando, ele vai baixando a bola, ele fica realmente assim assustado com o que ele estava ouvindo. Aí ele faz uma pausa. Se você observar lá, no capítulo 40, versículo 3, o Senhor Deus faz uma pausa do que ele estava mostrando para Jó, e Jó responde. Essa é a primeira reação de Jó depois que ele recebe o impacto da visitação do Senhor Deus na vida dele. Jó 40, verso 3 a 5, nos diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó ele tem um impacto aqui, mas parece que não é um impacto ainda de fazer com que o Jó ele enxergue melhor com quem ele está falando. Ele reconhece aqui realmente o grande poder do Senhor. Ele se diz indigno. Olha, realmente eu não tenho como te responder, Senhor. As perguntas que o Senhor está me fazendo, eu sou indigno, eu não consigo, eu não tenho essa mente. O próprio Deus mostrando para Jó quem ele era. Olha que interessante. E a partir do versículo 6, o Senhor continua conversando com ele. Continua conversando com ele e se prossegue o diálogo a algumas descrições da criação de Deus, até que realmente vem a resposta, o texto que nós lemos, quando Jó ele termina de ouvir esse relato de Deus, então ele responde. Aqui a gente tem um homem humilhado, a gente tem aqui um homem que acaba de enxergar Deus de uma forma impactante. Ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A gente vive hoje uma situação que se aproxima desse contexto. Talvez não com a mesma similaridade, né? Com as mesmas categorias de intensidade de sofrimento. Provavelmente eu e você nunca passaremos por um sofrimento como esse. Perder 10 filhos. É algo que, primeiro que poucos de nós têm 10 filhos. A nossa geração é uma geração que tem 1 ou 2 filhos no máximo. E é algo que dá frio na espinha, só de pensar numa coisa dessa. Imagina o sofrimento que caiu sobre ele. Em termos de perdas de bens materiais, muitos de nós até podemos passar. É algo que privações da nossa saúde também, alguns conflitos matrimoniais, né, a ponto da esposa falar amaldiçoa logo e morre. Podemos passar próximo, mas similarmente, tal qual Jó passou, eu acho muito difícil eu e você experimentarmos, mas se aproxima no sentido de que há alguma coisa acontecendo e que eu e você não sabemos explicar. E dentro dessa caminhada, nós podemos levantar questionamentos quanto ao próprio Deus. Será que Deus está distante disso? Será que nós merecemos passar por isso? Puxa vida, nós somos a igreja do Senhor e muitos de nós, cristãos, temos sido afetados por esse Covid-19, por esse vírus. E muitos, inclusive, têm sido chamados pelo Senhor. E podemos, eventualmente, levantar esse tipo de questionamento, levantar esse tipo de pergunta, achando algum tipo de integridade em nós mesmos que não mereça isso. E Jó aqui nos apresenta uma oportunidade de ouro.
o que ele faz depois da crise. Então, é algo que a gente pode perceber como nós nos comportaremos depois que essa crise passar. Como é que nós vamos reagir? A gente tem essa oportunidade agora de olhar para Jó e perguntar: Jó, o que você fez, o que você falou depois que passou essa tempestade na sua vida, essas tragédias, essa tribulação, essa crise? E Jó nos responderia isso. Ele nos responderia o que ele percebeu depois que ele passou. É como se ele estivesse dando para nós um spoiler de como o tecido do que o Senhor Deus estava crochetando ou tricotando para que a gente então tenha uma visão prévia daquilo que pode acontecer. O que nós podemos esperar depois dessa crise? Nós aprendemos desse texto a seguinte lição: Deus é soberano e poderoso na crise. Por isso que nós devemos esperar nele confiando. Deus é soberano e poderoso na crise. E podemos então esperar nele confiando. A gente aprende nesse texto aqui algumas lições extremamente importantes para que a gente pense, para que a gente coloque na nossa consciência, no meio dessa pandemia, dessa crise que nós temos passado, e agora agravado por situações de ordem política. O que nós podemos pensar? Primeiro, que Deus é soberano e tem todo o poder. Quando ele faz essa declaração, bem sei que tudo podes, é uma declaração de extrema convicção, de muito vigor. Eu sei que o Senhor agora pode tudo. Não existe limite para o seu poder. E o Senhor tem tudo em suas mãos, de maneira que nada pode impedir. Basicamente, é isso que Jó afirma nessa declaração do verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó concluiu, depois de passar por essa tribulação, já no finalzinho dela, que Deus ele sempre esteve com o poder dele operando, agindo e com absoluto controle sobre tudo. Por quê? Porque Deus é a fonte da criação. Ele que criou o mundo, a vida, pela palavra do seu poder. Quando nós confessamos que nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é exatamente isso. Nós cremos num Deus que do nada criou tudo, Ele trouxe à existência todas as coisas que existem. Então, Deus, no seu diálogo com Ele, mostra o poder da criação, mostra a natureza para testificar e testemunhar da glória do Senhor. A Jó, a mim, a você, cabe tão somente a reverência, cabe o temor, cabe nós baixarmos a bola e termos o cuidado naquilo que nós pensamos ou questionamos diante de Deus. Ele é o Criador, Ele faz todas as coisas e criou todas as coisas para a sua própria glória. Cada coisa criada por Deus tem um fim específico, e um deles é glorificar o seu próprio nome. Ele pode tudo, bem sei que tudo pode. Isso mostra que Jó estava diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que não tem limites para o seu poder, um Deus que escolheu um povo frágil, débil, e faz desse povo a nação eleita, Israel. Tira com mão forte do Egito, passa pelo Mar Vermelho, educa na escola do deserto, repreende exércitos poderosos, e abate esses exércitos para preservar o seu povo, ensina por meio de exílios, mostrando ao povo a sua fidelidade, sempre mostrando o seu cuidado. É o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Ele mostra esse poder toda hora nos textos sagrados. Se nós lermos com esse cuidado, a gente vai perceber sempre a mão de Deus agindo, apesar da fraqueza e da infidelidade do ser humano. Esse Deus que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhuma promessa de Deus
ela cairá por terra. A sua palavra, ela vai se cumprir. O Senhor Jesus ensinou, pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, não passarão. Todas as palavras, planos, projetos que o Senhor Deus arquitetou serão cumpridas. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, verso 13, ele faz uma declaração maravilhosa, maravilhosa a esse respeito. O Senhor Deus, usando esse profeta, nos diz assim, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém consegue agir, ninguém consegue impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Todos os seus desígnios serão cumpridos. O maior exemplo do plano de Deus que foi cumprido, a gente vê na pessoa bendita do Senhor Jesus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Era plano de Deus. E a gente observa, é uma história linda. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, toda a história caminhando, convergindo para a pessoa do Senhor Jesus. Dele vir à terra, de cumprir cabalmente o seu ministério, de encarnar como um ser humano, como homem, de padecer, de ser crucificado, de ressuscitar ao terceiro dia, de subir aos céus, estar sentado à direita de Deus e um dia há de voltar. Todo esse plano, projeto, aconteceu por desígnio santo, lá na eternidade do próprio Deus. Isso não foi impedido. Não foi impedido, mesmo com infidelidade de homens, de infidelidade de pessoas, de famílias, mas na genealogia do Senhor Jesus, tem pessoas de outras nacionalidades, pessoas que poderiam ser questionáveis no seu caráter, na sua conduta, mas estão lá, como a própria Raabe, ou pessoas que são de outras nacionalidades, como a própria Ruth. Mas o Senhor é fiel nos seus santos desígnios. O plano dele vai chegar ao seu fim, vai ser cumprido. Isso é certo, vai ser cumprido. Isso nos dá certeza. Isso nos dá confiança de que o Senhor está tecendo na história o seu plano. E ninguém pode impedir isso. Glória a Deus. O mesmo Deus que foi fiel na vida de Jó, mesmo diante do seu sofrimento, é o Deus que é fiel na minha e na sua vida. Diante dessa pandemia. Ele tem o seu plano, ele tem o seu desígnio nesse vírus, nessa situação toda. Por mais que para mim e para você seja algo obscuro, algo que poderíamos questionar, mas devemos ter um cuidado. Devemos ter o cuidado. Devemos ter a santa reverência de nos curvarmos diante de Deus e falar como Jó: Senhor, o Senhor pode tudo. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. A gente aprende que Deus, além de ser poderoso e soberano nas tribulações, na crise, Ele nos ensina. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos ensina. Repare no verso 4. Entre os versos 3 até o verso 4, o Jó mistura os diálogos entre ele e Deus. Quando ele diz lá no versículo 3, quem é aquele? Ele está reproduzindo uma fala do Senhor Deus. Como disseste, o próprio Deus questionando, quem é o Jó? Que sem conhecimento encobre o conselho. Mas no versículo 4 que eu queria trazer essa segunda lição que podemos aprender desse texto. É que o Senhor nos ensina. Quando o Senhor Deus fala para Jó, escuta-me. Ele está falando assim, olha, eu vou te ensinar. Presta atenção. Então, o Senhor nos ensina no meio da crise. A crise é pedagógica, é uma escola de Deus para as nossas vidas. Quando nós passamos por uma tribulação, nós precisamos entender que Deus está nos ensinando. Existem lições a serem aprendidas por nós quando nós passamos por momentos assim. Você vê que havia uma ignorância em Jó. Havia uma ignorância. No verso 3, ele fala mesmo isso. Eu falei o que não sabia. No desespero, nós falamos coisas que nós não entendemos.
falamos sem pensar. Assim como a gente faz um pré-julgamento de uma situação que acaba de acontecer, e muita gente não espera o desenrolar, não espera realmente a conclusão do processo para então ter algum tipo de veredito, a pessoa já faz um tipo de pré-julgamento. É como se o Jó realmente tivesse feito isso, ele fez um pré-julgamento da sua situação em relação ao próprio Deus. E agora ele reconhece, olha, realmente eu falei o que eu não sabia. Eu falei coisas que realmente eu não entendia. Mas o próprio Deus estava ensinando a ele. Estava ensinando a ele ter paciência, a ele confiar no plano de Deus, confiar na ação de Deus. É na crise que nós aprendemos mais com o Senhor Deus, porque é um ótimo professor. Deus é um ótimo professor. E nesses momentos que o nosso coração geralmente está mais sensível, está mais inclinado à humilhação e pronto para recepcionar de Deus um ensino, uma lição. E nós somos convocados, dentro dessa perspectiva, a conhecer mais a Deus. Se é na crise que Ele nos ensina, precisamos estar prontos a conhecer mais a Deus na crise. Na crise. O profeta Jeremias, ele vai escrever isso lá no capítulo 9, versículos 23 e 24. Nos diz assim, Jeremias 9, 23 e 24. O texto sagrado, onde o profeta é usado por Deus, ele afirma assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado. É destas coisas, é de conhecer mais o Senhor, é estarmos com avidez e sede, eu quero conhecer, porque o Senhor está me ensinando nesse momento de crise, nessa tribulação que eu tenho atravessado. E é isso que nós precisamos fazer, é aprender mais de Deus nesses momentos que nós temos passado que tem realmente causado um impacto muito grande na sociedade, no mundo. Agora, conhecer de teoria é uma coisa. Você fazer um curso, você ler o texto sagrado, isso é muito bom. Mas conhecer na prática é outra coisa. Essa é a terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Porque Jó, ele vai dizer lá no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem na prática. O ensinamento na prática. Quando a gente faz um curso, a gente aprende a teoria no laboratório e depois vai para o estágio. Para quê? Para pegar na prática aquele conhecimento. Então, o Senhor Deus nos conduz a esse aprendizado na prática. O Senhor Deus nos conduz a ter experiências com Ele, a ter momentos em que realmente nós somos confrontados com as nossas percepções, as nossas convicções, e então realmente nós percebemos que estávamos caminhando de uma forma equivocada e que precisamos realinhar essa caminhada e nos voltar para Ele. Porque na experiência que a gente aprende melhor. É quando acontece conosco. É quando a gente faz igual aquele cego que foi curado. Jesus o curou e perguntam para o cego, quem foi que te curou? E ele fala, olha, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aconteceu comigo. Quando tem cada um de nós essa oportunidade de desfrutar da experiência de Deus, isso é riquíssimo, é maravilhoso. E nada tira de nós. Pode alguém falar qualquer coisa, a gente pode ter momentos de debates filosóficos, ideológicos, mas nós temos uma experiência em nossas vidas. Por isso que é muito importante, jovem, você ter experiências com Deus antes de você entrar na faculdade. Porque na faculdade é um bombardeio de filosofia, de pensamentos antagônicos à fé cristã, mas se você tem uma experiência já com Deus, se você conhece a Deus não só de ouvir falar, mas de você aprender na prática, na sua vida, de enxergar a fidelidade de Deus, de observar o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem te sustentado, nenhum tipo de filosofia ou ideia vai tirar isso de você. É a sua marca maior. Você está preso a esses laços de experiência
com o próprio Deus. Cada um de nós precisamos enxergar Deus na própria experiência, na própria vida. Termos experiência com Deus faz com que a gente tenha uma fé mais amadurecida, mais firme. Depois que Abraão foi ao Monte Moriá levar o seu filho para ser sacrificado, voltou de lá sabendo que Deus é um Deus provedor. Depois daquele dia, Abraão nunca mais foi o mesmo. E ficou para nós essa lição. Deus provê. Deus é aquele que dá o escape, é aquele que apresenta para nós alternativas para que a sua vontade seja cumprida. Depois de anos lá no exílio, quando o povo judeu volta do exílio babilônico, ele nunca mais foi o mesmo. Foi um povo que nunca mais cometeu idolatria, porque aprendeu a servir a um só Deus, aprendeu na prática, aprendeu na experiência. Foi na perseguição lá da igreja, em Atos dos Apóstolos, que os discípulos tiveram mais ousadia na pregação da palavra, e assim o evangelho saiu dos portões de Jerusalém, chegou em Samaria, chegou aos confins da terra. Por quê? Porque os discípulos, os apóstolos, estavam vivendo de forma experiencial, estavam vendo a ação de Deus na vida do povo. Na experiência, nosso entendimento se expande de uma forma maravilhosa. A gente passa a ver melhor a ação de Deus nas nossas vidas. Não tenha dúvida, irmãos, não tenha dúvida. Eu e você sairemos mais experientes depois dessa crise. Uma crise que nunca houve na história, a gente não tem notícia recente, pelo menos nos últimos 100 anos, de algo que tomou tantos países e tantas pessoas e tem mobilizado tanta gente, de maneira que a gente não tem ainda um norte do que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, Deus não perde o controle de nada. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E o Senhor nos ensina na crise, Ele nos conduz em experiência para que nós cresçamos nas mãos dEle. Louvado seja Deus por isso. E por último, Deus nos dá a oportunidade de arrependimento na crise. É quando nós temos a oportunidade de enxergar Deus que a gente se enxerga. Calvino, na Instituta, que ele escreve, ele trabalha dentro dessa temática, dentro dessa perspectiva, de que quando a gente conhece a Deus, a gente conhece a nós mesmos. É quando a gente observa a santidade de Deus. Lembra do profeta Isaías? Lá no capítulo 6 do seu livro, quando ele vê a glória de Deus, ele percebe que ele era um homem impuro e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Sempre quando eu e você tivermos uma situação de uma pretensão, alguma arrogância, de acharmos que temos uma justiça própria, nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos ler mais a palavra, para que a gente enxergue a feiura do nosso pecado e a necessidade urgente de nos arrependermos. O arrependimento é a meia volta, é voltar a ter um relacionamento com Deus de uma forma que reconheça quem Ele é, a sua soberania, o seu poder, e assim nós somos mais aperfeiçoados, nós vamos crescendo. E o nosso padrão, a gente já sabe, é Jesus Cristo. O Senhor vai nos conduzindo até nós sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Para isso, todas as coisas cooperam, todas as coisas, inclusive essa crise, inclusive essa pandemia. Isso conforta o nosso coração. Nós exaltamos ao Senhor, bendizemos ao seu nome, porque Ele usa inclusive essa crise para nos aperfeiçoar, para nos deixar mais humilhados diante dEle, mais humildes, porque o Senhor Jesus ensinou, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É quando nos aproximamos de Deus com esse quebrantamento, e nós percebemos quem Ele é, nós o exaltamos, nós glorificamos como Jó. Ele diz lá no verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todas as ações de Deus levam a mostrar o seu poder, a mostrar o seu cuidado em nos ensinar, mesmo na crise, nos ensina pela experiência, de modo que cada um de nós tenhamos essa convicção, não porque alguém nos falou, mas nós somos testemunhas disso. Eu tenho certeza que você e eu somos testemunhas vivas do que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do povo dele. E também o Senhor nos conduz em arrependimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, de maneira que nós vamos ao Senhor Jesus em quebrantamento, em arrependimento e suplicamos por sua salvação. Como o filho pródigo,
Depois que ele estava na crise, longe da sua família, ele percebe o quanto ele tinha de bom, abundância de pão na sua casa. Ele volta em quebrantamento, ele se arrepende, ele tem um pai de braços abertos que restaura a sua vida, coloca um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé, uma nova veste, dá uma festa, porque assim acontece festa no céu quando um pecador se arrepende. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é a revelação do amor de Deus a esse mundo. Ele é a resposta às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, às necessidades que nós temos de ter uma vida melhor, uma salvação. Jesus Cristo é a resposta. Concluindo a nossa aplicação, nosso sermão hoje, nós podemos aprender do Espírito Santo que depois da crise, depois de um momento de tribulação, a gente consegue enxergar melhor o tecido que Deus estava crochetando, estava tricotando. E quando a gente tem essa visão, a gente é remetido como Jó a glorificar a Deus, dizendo: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois dessa crise, nós vamos ter mais convicção dessa verdade. Mas nós já podemos antecipar isso, por fé, sabendo que Deus está no controle. Como Jó, nós carecemos que o Senhor nos ensine. O Senhor nos ensina. O Senhor Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso professor por excelência. Ele está nos ensinando. Aprendamos com o Senhor. E de uma forma experiencial, de forma viva, marcante, de maneira que nós não seremos mais as mesmas pessoas. Valorizaremos mais a nossa casa, a nossa família, o que é essencial. Um abraço. Que falta que nós sentimos de um abraço. Isso vai ganhar outras cores. As coisas desnecessárias que passam, a gente vai dar o seu devido valor secundário. Isso porque nós estamos sendo ensinados na escola do Senhor. E ao percebermos que temos agido de forma equivocada, errada, precisamos nos arrepender. Precisamos fazer como Jó: eu percebi que eu estava errado. Por isso eu me abomino, eu me arrependo, em humilhação, no pó e na cinza. Porque nós temos um Deus poderoso, temos um Deus que tudo pode, é soberano. E a Ele nós nos rendemos em gratidão, a Ele nós elevamos nosso louvor e a nossa intimidade nesses momentos difíceis. Que eu e você possamos conhecer mais a Deus. Como o profeta Osés profetizou, conheçamos e prossigamos em conhecer mais a Deus. Nós temos muita coisa a aprender ainda dele, muita coisa. Há muita ignorância ainda em nossas vidas, em nossas percepções, conceitos que precisam ser revisitados, valores. Eles precisam estar alinhados ao poder de Deus e à sua manifestação. Precisamos nos aproximar dele com o coração quebrantado, contrito, lendo, meditando na palavra de Deus, que é onde ele se revela de uma forma mais excelente. A natureza manifesta a glória de Deus, mas é lendo a palavra de Deus que nós descobrimos o seu caráter santo, principalmente expresso na sua lei. O objetivo para mim e para você é avaliarmos como nós temos vivido no meio dessa pandemia. Qual é o nosso comportamento durante essa crise? O que nós temos falado? Quais são as nossas manifestações em redes sociais, nos diálogos? Será que é uma conversa derrotista? Será que é questionamento em relação ao poder de Deus? Tenhamos cuidado com isso. Não caiamos no mesmo erro que Jó, que postulou alguns argumentos arrogantes, mas ele se arrepende no final. Ele reconhece que ele estava errado. Se há pensamentos em nós que nos informem que em nós há alguma justiça própria, há algum tipo de integridade
que não mereça nenhum tipo de sofrimento, precisamos questionar isso. Precisamos questionar porque Deus ele não dá nenhum tipo de prova que nós não possamos suportar. E Deus é justo, justíssimo em seus santos desígnios. O Senhor sabe o que está fazendo, Ele não perde o controle, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ensinou a Jó os seus caminhos. O Senhor foi paciente com ele. Isso ficou registrado para nós. Ele reconhecendo o seu poder, a sua soberania. Ele reconhecendo que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, ó Pai. Dá que, ó Deus amado, possamos também ter essa consciência, esse ensino, ó Deus amado, em nossas vidas, de que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor está trabalhando, mesmo nessa crise, e que o Senhor está nos ensinando, ó Deus, na medida que o Senhor tece esse tecido, ó Deus amado, da Tua vontade na história. Ajuda-nos a discernir a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a aceitarmos cada vez mais os Teus planos, nos alinharmos a Ele, Senhor. E principalmente, o plano de sermos parecidos com Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrepender dos nossos pecados. Cria em nós, ó Pai, cada vez mais um coração puro, ó Deus, um espírito voluntário, para que possamos Te servir reconhecendo o Teu poder e a Tua grandeza. Ajuda-nos, ó Deus, como Teu povo, em nome de Cristo Jesus. E encerramos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa semana para todos nós. Um abraço.